Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Érica Vale. Hoje a gente vai falar da diversidade na música, tá, gente? Primeiro vamos entender o que é diversidade, Érica? É a quantidade de coisas diferentes. Então a gente tem, quando a gente fala de diversidade na música, são diversos gêneros, diversos sons diferentes, diversos idiomas misturados, certo? Então, diverso quer dizer múltiplos, vários, tá bom? Então, quando a gente fala de diversidade na música, a gente vai falar da música que é conhecida, que muitas vezes não é conhecida, mas que é produzida, né, por muitas culturas. Cada cultura produz uma música diferente, um som diferente, que nem sempre a gente conhece, a gente acompanha, tá certo? Então a gente sabe que os índios produzem música, né? Um estilo de música. O pessoal que mora lá na Índia também produz uma música específica daquele país, né, daquele continente africano. A gente tem a própria indústria cultural, né, que a gente já sabe o que é indústria cultural quando a gente está falando dessas músicas que a gente escuta atualmente, tá certo? Então, enfim, cada povo produz um som específico, característico dele, tá? E aí, como a gente está falando de diversidade musical, da onde é que vem essas músicas, gente? Cada povo ele produz um som baseado no ambiente em que ele vive, na sua própria cultura, no seu próprio dia a dia, tá certo? Nas coisas que aquelas pessoas fazem, a religião que elas seguem, tá certo? Então, as músicas elas são diferentes a depender de cada região, tá bom? Então, para algumas culturas a natureza ela deve ser venerada e deve ser respeitada. Por isso, além da forte presença musical em rituais sagrados, a ligação com a natureza também é um fator muito determinante. Entre os povos que têm essa cultura estão alguns tribos da África, das Américas, da Oceania e da Ásia, tá? Na cultura oriental e asiática, a música é elaborada de maneira diferente da nossa e apresenta uma sonoridade particular. Podemos perceber a diversidade musical apreciando composições chinesas, japonesas, árabes, mongóis e indianas. Vocês já escutaram, gente, a música japonesa, a música chinesa, né? Tem uma galera que eu sei que gosta, certo? Então é uma sonoridade muito diferente porque elas falam da cultura daquele povo, né? Então, da mesma forma que a música que é produzida nas aldeias indígenas daqui, dos povos indígenas daqui do Brasil, é muito diferente, né? Então, a gente começa a perceber essas mudanças aí, tá certo? Então, assim, a diversidade musical nas diversas culturas é imensa. Existe ainda uma enorme quantidade de instrumentos musicais e técnicas vocais, que varia de povo para povo, bem como de motivos pelos quais se toca ou se canta em rituais e danças. São muitos os povos que mantêm sua tradição musical, apenas de terem sua vida cultural influenciada, apesar de terem sua vida cultural influenciada pelo Ocidente e pelas colonizações europeias. Apesar disso, é possível encontrar pontos em comum entre as músicas feitas por uma tribo indígena do Brasil e por um povo numa ilha do Japão, por exemplo, certo? Vamos lá. Coisas que são muito parecidas, né? Independente das músicas produzidas aqui ou serem produzidas lá na Austrália, tá? Os conhecimentos musicais, eles são passados de geração para geração por meio da tradição oral, que é oralidade, da fala, do canto, certo? A confecção de alguns instrumentos musicais segue rituais que valorizam a natureza, a ligação com a natureza, ela, independente da onde esse povo esteja, ele vai ter uma ligação muito forte com a natureza, tá? Muitas vezes as músicas são acompanhadas de dança e não é possível dissociá-las. O que quer dizer isso, Érica?
desligá-las, desconectá-las, tá? Então a dança, muitas vezes, ela é provocada por um ressoar de uma música. A música é uma das formas dos povos, uma das formas dos povos transmitirem seus costumes morais, culturais, religiosos e sociais às gerações seguintes. Quer dizer, um curumim dos índios lá da Amazônia, né? Ele é educado para respeitar a natureza, porque foi o pai dele e a mãe dele que ensinaram ele desde pequenininho até ele se tornar um índio, como que ele deve se portar diante dos animais, diante da água, diante da comida, tá certo? E isso são ensinamentos que ele vai passar para os filhos dele também, certo? E assim por diante, na forma da música, tá? Por forma musical também. A sonoridade e a estrutura são muito diferentes da música ocidental que estamos acostumados a ouvir. O que é essa música ocidental, Érica? Por exemplo, a música que a gente escuta no rádio, certo? Essas músicas sertanejas, essas coisas aí, certo? Então, é um outro tipo de música, é uma outra estrutura musical. Ok, pessoal? Tá bom? Então, a gente vai aí para categorização das músicas. Gente, as músicas elas podem ser de diversas formas. Uma delas, né, elas podem ser músicas de divertimento, músicas para curar, músicas para educar as crianças, músicas de rituais de passagem e músicas, na maioria das vezes, que estão presentes para interligar, né, o homem com a natureza, tá certo? Então, cada cultura ela tem as suas músicas específicas. Vamos lá, músicas para divertimento. O que é que são que tipo de músicas são essas, gente? As músicas são para divertimento, ela é música dos povos, elas têm várias funções na sociedade, tá certo? Ela pode ser, mais uma vez, de ritual, de trabalho, de divertimento, de crítica. A gente tem isso hoje em dia aqui no Brasil, né? Que é muito a gente conhece o rap, né? Que é uma música de protesto, é uma música de crítica. Tá bom? As músicas de divertimento são feitas em momentos de lazer, por puro deleite e prazer dos executantes, que podem ser homens, mulheres ou crianças, em momentos de descanso, banho e refeições, né? Existe uma tribo na África, o povo Baka, que mora na floresta e tem a capacidade de se orientar em meio a matas fechadas pelo som da água dos rios, dos animais e dos ventos nas folhas de determinados tipos de árvores, certo? Então, os sons e as músicas apresentam diversas funções na cultura Baka, como por exemplo, de música de divertimento. Temos a percussão na água, executada enquanto as mulheres e as crianças tomam banho nos rios de manhã cedo. Vocês já fizeram isso? Quando vocês estão na piscina ou vocês estão no rio, certo? Vocês começam a bater assim, então você produz esse som, né? Então é um tipo de música de divertimento também, tá certo? Então, enquanto tomam banho, os participantes vão batendo com as mãos em formato de concha na água, produzindo diversos sons e ritmos. Eu já fiz isso, é muito interessante. Tá certo? Se você não fez ainda, faça, vocês vão achar bacana também, tá? É um jeito de se divertir enquanto você faz uma coisa que faz bem pro seu corpo, tá? Então existem as músicas para curar, já está dizendo tudo. São músicas que são executadas enquanto existe o processo de cura, certo? A medicina dos povos tradicionais é baseada em elementos naturais e espirituais, a forte ligação com a natureza, né, dos homens, por meio de plantas específicas, acompanhadas ou não de transes, ervas, sons e cantos. As pessoas são curadas de inúmeras doenças, né? Então, sempre quando as pessoas estão doentes, então a pessoa doente ela quer um repouso, ela quer ficar quieta. Então, as músicas para curar, elas ajudam, né, aquela pessoa na convalescência, elas ajudam a pessoa a ficar melhor, né, no processo de cura, ok? Então, elas podem ter tons vocais, né? Então, alguns instrumentos eles podem ser introduzidos lá durante o momento da execução das músicas. Músicas para educar crianças, gente, são as músicas que a gente escuta quando a gente é pequenininho, lá no pré-escolar, né? Lá no infantil.
Então tem a música que ensina como você tomar banho, como lavar a cabeça, como lavar o pé, né? E tem uma música de um ratinho também, que é muito interessante, que é a música que ensina a lavar o pé, né? O meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro. Então, esse é um exemplo de música, tá certo? Então, e as músicas dos rituais de passagem. O que é ritual de passagem, Érica? É uma cerimônia que mostra para a sociedade que aquela pessoa ela está crescendo, que ela passou, que ela subiu um degrau, né? Que ela amadureceu, certo? Um ritual consiste em uma cerimônia religiosa. O casamento, por exemplo, é um ritual realizado em diversas culturas e apresenta características diferentes em cada uma delas. Por exemplo, o casamento que é feito aqui no Brasil é diferente do casamento que é feito lá na Índia, que é diferente do casamento que é feito no Japão, tá certo? Então, lá no México é diferente, né? Então, existe a celebração por serem duas pessoas que estão começando uma nova vida juntos, né? Mas em cada cerimônia, dependendo da cultura, a música que é entoada, ela é diferente, ela celebra esse momento, mas ela é diferente, tá certo? Então, existem algumas comunidades também, tribos indígenas que têm músicas para casamento, para rituais de passagem na comunidade, tá? Mudança de vida, nascimento, passagem para a adolescência, da adolescência para a vida adulta, morte, né? Então, existem essas músicas de ritual de passagem que são muito interessantes também, tá? E a gente tem aí a exoticidade. O que é isso, Érica? O que quer dizer exótico? Quer dizer algo diferente, né? Então, assim, pra gente, a gente conhece as nossas músicas indígenas, né? A gente conhece os povos indígenas aqui do Brasil. A gente conhece e sabe de alguns rituais que são feitos por eles. Mas não é exótico para a gente porque a gente já está acostumado, né? Mas se a gente for pesquisar a cerimônia de casamento na Austrália, por exemplo, né, dos aborígenes, a gente vai ver uma coisa completamente diferente da nossa aqui, que a gente é acostumado a ver. Então, a gente pode dizer que são cerimônias exóticas, tá? Então, a gente tem no livro de vocês um monge budista japonês. Olha como é que ele está vestido, né? Para nós é muito diferente ver uma pessoa tocando um instrumento musical com uma cesta na cabeça, né? Além disso, o instrumento executado e os adereços na roupa do músico também causam estranhamento. É uma roupa muito esquisita, entre aspas. Poderíamos dizer que essa figura nos mostra uma imagem exótica. Uma das definições da palavra exótico é algo extravagante ou esquisito, vindo de fora da nossa cultura. Exatamente isso se encaixa no exemplo que eu dei, né, agora. Essa imagem pode ser exótica, mas para quem? Ela mostra um flautista japonês que usa uma cesta na cabeça para aumentar a ressonância do som da flauta de bambu que ele está tocando, né? Chamada shakuhachi. Para nós isso é esquisito, mas para o povo que sempre viu esses flautistas é a imagem normal, tá certo? Então, para entender a cultura dos povos, gente, para entender o jeito de viver das outras pessoas, a gente tem que ter isso em mente, tá bom? É diferente, é exótico, porque não é aquilo que a gente está acostumado a ver sempre, ok? Tudo bem, pessoal? Então, fiquem bem e a gente volta a se encontrar. Tchau, tchau, gente.